Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago um assunto muito peculiar, um assunto que traz para você o verdadeiro conhecimento de quem são os remanescentes de Israel. Esse assunto é inédito. Eu preciso dizer aos remanescentes de Á que estão entre as religiões, para que eles possam se despertarem e se voltarem para o seu Mashiach, o Messias, a quem eles devem a vida. Começando por Gênesis capítulo 45, vemos a primeira referência sobre remanescente. Quando José falou sobre a sua passagem pelo Egito aos seus irmãos, ele disse assim: Deus, o Eterno, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Agora preste atenção, o termo remanescente significa o que sobrou, o que restou. Sobre esse restante, vamos falar um pouco. Precisamos ter ciência do que está escrito nas Escrituras, que mesmo que o povo de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo, foi dito pelo profeta Isaías. Não podemos fugir dessa verdade. Eu vou falar mistérios dentro desse estudo que jamais alguém falou. Por quê? Porque não são incumbidos para isso. Vejamos a confirmação pelo emissário Shaul quando diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos capítulo 9, verso 27. Se você não é dos remanescentes, não vale a pena estar cumprindo o rito de religião. Você não é salvo mesmo, então para que estar dentro de uma religião cumprindo rituais? É necessário que você diligencie a sua vida para que tenha certeza quem você é espiritualmente, para não estar perdendo seu tempo, não estar dentro da religião cumprindo rituais, quando na verdade você não é nada mesmo. Então, para que estar dentro de uma religião se a sua esperança é falsa? Então, nesse estudo você vai descobrir se você é ou não dos remanescentes. Porque se você não for remanescente, você não é nada para Yah. Entendeu? Essa é a verdade, doa a quem doer. Esse estudo eu fiz para realmente descobrir alguns remanescentes no meio das religiões evangélicas. Essa historinha que as religiões inventaram, de aceite Jesus que você será salvo, tudo isso é utopia, pura vaidade e devaneio religioso. Quero dizer, meus amigos, com esse estudo, vou provar toda a verdade sobre os pensamentos da religião. Vou provar para o bem de todos que há mais de 1500 anos todos os religiosos que morreram são perdidos e não há ressurreição para nenhum deles, exceto os remanescentes que estiveram e viveram nesse meio. Então, por meio dessa diligência que empreendo, veremos se há remanescente dentro do sistema religioso, pois tenho a certeza que esses ouvirão minha voz. Do contrário, todos perderam seus tempos e suas vidas cantando e servindo a um Deus que nada lhes tem para dar, e certamente perecerão em seus pecados. Desde tempos remotos é pregado nas religiões que ambas têm um Salvador, o qual falara que voltaria para levar o seu povo para o céu. Essa é a maior mentira hilariante que já se ouviu em todos os tempos. Ninguém faz nada porque esta é a esperança que Constantino, o inventor da religião, deu aos católicos de todos os tempos. E foi passado o dogma para os católicos evangélicos e todos vivem a mesma esperança
do passado e do presente. E a mentira ainda é mais corroborada pelo fato de o salvador deles ser um ídolo místico chamado Jesus, resultado de uma falsa transliteração do nome da verdadeira salvação que morreu em Israel simplesmente pelos remanescentes. E não adianta olharem para mim e me amaldiçoarem pelas duras verdades que sou obrigado a falar, porque pouco me importa se religiosos acreditam em mim ou não. Eu estou aqui para buscar os remanescentes de Iá. Se você não é dos remanescentes, não tem salvação e está perdendo tempo e vida servindo a religião que nada mais é uma invenção de Constantino, o imperador romano. Veja o que disse Isaías capítulo 10 e verso 22. Embora o povo de Israel seja como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Isso é categórico, não há para onde recorrer, somente um remanescente tem direito à salvação. Isso descarta todas as religiões da terra. Todos vivem uma verdadeira utopia, uma ilusão absoluta. Veja o que disse Jeremias capítulo 31 e verso 7. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações, proclamem e deem louvores dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Essa é a verdade. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Isaías capítulo 1, verso 9. Veja o que Paulo fala sobre esse assunto, isto é, não são filhos da carne os que são filhos do eterno, mas os filhos da promessa. Essa verdade dói. Mas é melhor você ouvir a verdade do que mentira. Essa é a minha opinião. Romanos 9 e verso 8. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Romanos 9 verso 7. Segundo Isaías 1, 9, os demais serão feitos como Sodoma e Gomorra, reduzidos a cinza. Entendam essa verdade. Não vale a pena ser enganado como todos estão sendo, ouvindo os líderes dizer: você é filho de Deus, você é santo, você é um servo de Deus, você será arrebatado, você irá morar no céu, e depois vocês se depararem com a grande decepção, o abismo e mais nada. Há muitos que acham que só porque nasceu judeu faz parte do povo do eterno. Muitos até forçam a barra querendo imitar os judeus, sem ter conhecimento de que a maioria dos judeus são amaldiçoados, pertencendo ao corpo da prostituta Jerusalém. Como esse povo de Yeshua que guarda o sábado, são todos alienados da prostituta espiritual. Agar, concubina de Abraão, símbolo da meretriz Jerusalém de hoje, e eles a amam. Nada tem com o Salvador Iá, e nem com a salvação Yahushua. Sendo assim, estão fora dos remanescentes absolutamente, e todos estão condenados à morte com os filhos da meretriz Jerusalém. Pode perceber que o povo da fé Yeshua e os Yahushulitas que guardam o sábado são amantes de Jerusalém. Percebe-se uma afinidade plena dos espíritos deles com Jerusalém, a meretriz. Estou falando assim, meus amigos, para chamar a atenção dos remanescentes de Israel, os filhos espirituais de Abraão, que estão no meio das religiões, e todos terão que ter um encontro pessoal com Yahushua através de Nadi, o seu mensageiro. Não adianta espernear e se revoltar contra o mensageiro. É melhor dar ouvidos antes que seja tarde.
Vejam o que Yeshayahu diz: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, somente o remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Isaías 10, 22. Então o que você está fazendo na religião esse tempo todo perdido? Pois apenas um povo já está predestinado a se salvarem, a se converterem ao Mashiach. Prove que você pode ser um desses ouvindo Ezequiel. Veja o que ele diz: porém deixarei um remanescente para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Então, se você é um desses que está espalhado pelas terras, você irá ser capturado com a voz do Messias através do seu mensageiro. Ezequiel capítulo 6, verso 8. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos. São profecias que podem tocar em você, porque você está no meio do sistema religioso, mas você pode ser um remanescente. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Miqueias capítulo 5 e verso 7. Vejam com atenção as qualidades de um remanescente de Israel. Se você for um deles, terei prazer em conversar com você. Escute: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Sofonias capítulo 3 e verso 13. Agora você sabe onde esses remanescentes se encontram? Encontram-se dentro do aprisco espiritual de Yahushua, já reservados para um encontro especial. E agora seus mensageiros estão diligenciando para trazê-los a um encontro pessoal com o rei Yahushua, que reinará muito em breve sobre a terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Mulheres em profecia significa religiões, pois se conservaram castos, virgens, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias para Yah e ao seu filho Yahushua. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. São estes os remanescentes que já estão salvos. Apenas os santos mensageiros estão capturando os tais pelo mundo afora. Chamo a atenção dos inteligentes para corroborarmos e concluirmos esse assunto, provando a todos que somente os remanescentes tiveram o direito à salvação de Yah. Por sinal evidente, o antimessias não irá fazer guerra às religiões da terra. Por sinal evidente, o antimessias não irá fazer guerra às religiões da terra especialmente, mas aos remanescentes, porque são estes os que hão de ser provados para reinar com o Messias durante 1000 anos. Veja Apocalipse capítulo 12 e verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Yah e têm o testemunho do Cordeiro, do Cristo, o Messias. Conclusão: o projeto de uma salvação da parte do Altíssimo foi apenas para um povo especial conhecido como 7.000 homens que não se dobraram a Baal,
144 mil assinalados do Altíssimo e a grande multidão que foi purificada com a morte do Messias. Apocalipse capítulo 7, versos 13 a 15, que são os remanescentes dentre os gentios, a multidão que purificou as suas vestes com a morte do Messias. Meus amigos e minhas amigas, o resto, mentira, indubitável ilusão religiosa. Veja a minha observação. Religião existe para compor e dar continuidade à história até o final e mais nada. No final, serão como um pingo d'água que cai de um balde na areia da praia. Isaías capítulo 40 e verso 17. Essa é a verdade, doa a quem doer. Eu espero que o remanescente seja despertado através desse estudo, possa me procurar e falar comigo e ter mais esclarecimentos sobre esse assunto. Então me adicione no meu Face, Ivan Lopes, ou então me escreva pr.ivanlopes@hotmail.com e eu estou aqui para te ajudar. Por hoje é só e tchau, tchau.